Hashtag 131, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, sob essas circunstâncias, um corpo de heróis religiosos determinou, por fim, procurar nas selvas norte-americanas aquela medida de liberdade civil e religiosa que tanto almejavam. No seu nobre intento, uma centena desses exilados voluntários embarcaram no Mayflower, nas costas da Nova Inglaterra, em 21 de dezembro de 1620. E aqui diz Martin, o historiador, nasceu a Nova Inglaterra, e este foi o seu primeiro balbuciar de criança, uma oração, uma ação de graças a Deus. Fecha aspas. Outra colônia inglesa permanente foi estabelecida em Jamestown, em 1607. E com o andar dos tempos, outras bases se estabeleceram, organizando-se em colônias, todas sujeitas à coroa inglesa, claro, que até a declaração da independência em 4 de julho de 1776. Segundo a United States Magazine, de agosto de 1855, a população das colônias inglesas eleva-se em 1701 a 262 mil habitantes. Em 1749, 48 anos depois, a 1.046.000 habitantes. Em 1775, a 2.803.000 habitantes. Então começou a luta das colônias americanas em prol da independência. Finalmente, em 1776, declararam-se uma nação livre e independente. Já em 1777, os delegados dos 3 estados originais, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvânia, New York, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, reunidos em congresso, adotaram os artigos da Confederação. Em 1783, a Guerra da Revolução terminou por um tratado de paz com a Grã-Bretanha, pela qual era reconhecida a independência dos Estados Unidos e cedido o território na extensão de 815.615 milhas quadradas. No entanto, em 1787, foi redigida a Constituição, retificada pelos referidos 3 estados, e, a 1º de março de 1789, imediatamente entrou em vigor, então, o Barco do Estado norte-americano. Foi lançado na água, com menos de 1 milhão de milhas quadradas de território e cerca de 3 milhões de almas. Fecha aspas. Mas continua ainda a revista Magazine. Assim, somos levados ao ano de 1798, em que os Estados Unidos realmente já era uma nação que se destacava no concerto das nações. Fecha aspas. E é exatamente aqui, saibam eles ou não saibam, em que em 1798 os Estados Unidos são introduzidos neste apocalipse. E agora, passando por alto um pouco mais de 100 anos, isso no caso, no início do século XX, no começo desse século XX, né, o território dos Estados Unidos se expandiu para 3.678.392 milhas quadradas e a sua população já estava acima de 100 milhões. Seu progresso em todos os empreendimentos industriais, produções agrícolas, cultura de gado, jornais, escolas, produções de metais preciosos, riquezas de todas as espécies, já no princípio deste século XX, né, mostravam a pujança do governo dos Estados Unidos da América do Norte. E o caráter do governo simbolizado pela besta de 2 pontas? Debaixo desta divisão do assunto, encontramos ainda maior evidências de que o símbolo representa os Estados Unidos. Descrevendo este poder, São João, o evangelista, diz que ele tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro.
As pontas de um cordeiro indicam o quê? Primeiro, juventude. Segundo, amabilidade e certa inocência. Como nação recentemente criada, os Estados Unidos correspondem admiravelmente ao símbolo no que respeita à idade, porque nenhuma outra nação, como já ficou provado, se encontra nessas mesmas condições. O Brasil, cujo papel vem lá adiante, não estaria, por exemplo, nestas condições da profecia. Basta ver que sua independência ocorreu em 1822. Veio bem depois. Considerada como índice de poder e caráter, é fácil descobrir o que constitui as duas pontas do governo norte-americano, se conseguimos certificar do segredo das duas forças e do seu poder. Do que revela seu caráter, aparentemente, a constituir a sua profissão. Vejamos, por exemplo, o depoimento do missionário norte-americano Hiram Bingham em primeiro. Vejam que ele nos dá a chave de todo esse assunto quando afirma, abre aspas, o objetivo de todos aqueles que primeiro demandaram as regiões norte-americanas era encontrar o que o mundo não tinha visto durante séculos, a saber, uma igreja sem papa e um Estado sem rei, porque a igreja protestante não tem papa e os Estados Unidos são uma república. Expresso noutros termos, né? Este seria o governo em que o poder eclesiástico deveria estar separado do poder civil e em que deveria reinar soberanamente a liberdade civil e a liberdade religiosa. Não é preciso nenhum argumento para mostrar, e a própria afirmação é desnecessária, que esta é precisamente a profissão do governo norte-americano. Vejamos o artigo 4º da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Abre aspas. Os Estados Unidos garantirão a cada estado desta União uma forma republicana de governo. Artigo 6º. Nenhuma prova religiosa será requerida como qualificação para qualquer ofício ou cargo público nos Estados Unidos da América do Norte. E a primeira emenda da Constituição, artigo 1º, começa assim: o Congresso não fará nenhuma lei acerca do estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício dela. Fecha aspas. Ora, esses artigos professam a mais ampla garantia de liberdade civil e religiosa e também a completa e perpétua separação do Estado e da religião. Vamos continuar na próxima